Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. E o vídeo de hoje é uma continuação de uma dica que eu comecei a dar no outro vídeo. Estou deixando o link desse outro vídeo aqui embaixo. A gente estava falando sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. E lá no vídeo anterior a gente falou sobre as razões trigonométricas mais comuns, que são as primeiras que a gente aprende, que são a seno, cosseno e tangente. E nesse vídeo a gente vai falar sobre as razões trigonométricas inversas a essas, que são a secante, cossecante e a cotangente. Tá bom? Vamos lá, então. Primeira que a gente vai falar é sobre a secante. A secante do ângulo alfa, ela é o inverso do cosseno do ângulo alfa. Então, tá vendo aí que eu tenho um triângulo retângulo. Os lados desse triângulo retângulo são A, B e C. A e B são catetos. A gente já falou sobre isso lá nessa dica no vídeo anterior. E C é o maior lado do triângulo retângulo, é chamado de hipotenusa. Por definição, o cosseno do ângulo alfa é a razão entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Mas como a gente está falando da secante, a secante é o inverso. Então, o que a gente vai ter? A razão entre a hipotenusa e o cateto adjacente. Isso vai ser a secante do ângulo alfa. Mas quem são hipotenusa e cateto adjacente? Hipotenusa é C, cateto adjacente é A. Então, utilizando a notação correta, a secante do ângulo alfa vai ser a razão entre C, que é a hipotenusa, e A, que é o cateto adjacente. Em outras palavras, C sobre A. Ok? Próxima razão trigonométrica, a gente vai falar sobre a cossecante. A cossecante do ângulo alfa é o inverso do seno do ângulo alfa. O seno do ângulo alfa, por definição, vamos lembrar, é a razão entre o cateto oposto ao ângulo alfa, que seria B, e a hipotenusa, que é C. Se a gente está falando do inverso, o que a gente precisa fazer? Inverter isso aí. Então, a cossecante vai ser a razão entre a hipotenusa e o cateto oposto. Mas quem são hipotenusa e cateto oposto nesse triângulo? Hipotenusa C, cateto oposto B. Então, usando a notação correta, a gente tem aí que a cossecante do ângulo alfa é a razão entre C e B, ou seja, C sobre B, hipotenusa sobre cateto oposto ao ângulo alfa. Falta falar sobre a cotangente, e a cotangente do ângulo alfa vai ser o inverso da tangente. Como a tangente é, por definição, a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, no caso da cotangente, a gente vai ter o inverso disso, ou seja, vai ser a razão entre o cateto adjacente e o cateto oposto. Quem são cateto adjacente e cateto oposto nesse triângulo? Cateto adjacente A, cateto oposto B. Então, a cotangente do ângulo alfa nesse triângulo vai ser a razão entre A e B, ou seja, A sobre B, cateto adjacente sobre cateto oposto. Ok? Então, vamos só lembrar. Seno tem a ver com cossecante, que são aí as razões trigonométricas inversas, uma da outra. Aí a gente tem o cosseno e a secante, que também são razões trigonométricas inversas. E a gente tem, mais fácil de todas, tangente e cotangente são razões trigonométricas inversas. Ok? Então aqui a gente finaliza essas dicas envolvendo as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil para você. Eu fico por aqui, deixo com você meu abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau.